Apocalipse 17, versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus pôs em seus corações que cumpram o seu intento. Embora as 10 nações tenham seu próprio programa, Deus o usará para realizar sua vontade. Até que se cumpram as palavras de Deus. Isso durará até que a grande tribulação tenha terminado, o que será na batalha do Armagedon, na qual essas nações serão totalmente destruídas. Então em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Então a gente vai ver alguns exemplos de textos bíblicos aqui, que Deus vai usar os próprios reis das nações para fazer isso. Apocalipse 17, 13, estes, os 10 chifres ou os 10 reis, têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esdras, capítulo 7, versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Salmo 105, versículo 25. Virou o coração deles, o Senhor virou o coração dos egípcios, para que odiassem o seu povo, o povo de Israel, para que tratassem astutamente aos seus servos. O próprio Senhor fez isso, para que eles tivessem o desejo de sair dali. Provérbios 21, versículo 1 e 2, os reis são controlados por Deus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E Jeremias 27, versículos 6 e 7, aqui o rei da Babilônia como instrumento de Deus. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Poderíamos traduzir como meu escravo. Até os animais selvagens eu entregarei a ele, para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Mais textos até que se cumpram as palavras de Deus. Isaías 46, 10 e 11. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Aqui a aceitação de Cristo por Israel após a sua vinda. Ezequiel 38, do 14 a 16, o ataque de Gog contra a terra de Deus. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos como você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Daniel 12, 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Lucas 22, 37.
Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Isso aqui é uma palavra lá de Isaías 53, que se cumpre em Jesus. Também o cumprimento da palavra em Cristo, João 13:18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele se referindo aqui ao Salmo 41, que fala de Judas, que iria traí-lo e que o traiu. João 19:24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Aqui é o Salmo 22. E João 19, do 28 ao 30, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Apocalipse 17:18, último versículo desse capítulo. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como surgirá a cidade da meretriz? É possível que uma grande e poderosa cidade se levante entre o arrebatamento e a segunda vinda, com o espólio de cerca de 3 bilhões de pessoas que morrerão após a abertura do 4º selo e em consequência da guerra deflagrada no toque da 6ª trombeta. A cidade rica e poderosa se tornará a capital política, a sede econômica e o centro religioso do mundo. Essa cidade terá soberania espiritual e temporal sobre os reis da terra, pois abrigará o trono da besta. Por isso, tanto a meretriz quanto a cidade são chamadas de Babilônia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos experimentaram um período de grande crescimento econômico. As potências aliadas financiaram a reconstrução da Alemanha e do Japão e transformaram os escombros da guerra em prosperidade. Este dado histórico ajuda a entender que pode sim haver grande reunião de recursos financeiros e fortalecimento incomum da economia no pós-guerra. Os países supracitados, depois da Segunda Guerra, em poucos anos lograram prosperidade sem precedentes. Por que haveria de ser diferente no cumprimento da profecia de Apocalipse a respeito da Babilônia? A grande prostituta é uma cidade que tem um reino que impera sobre os 10 reis. Poderíamos colocar também um subtítulo aqui para esse versículo final. A estrutura da meretriz. A grande cidade esbanjará riqueza e luxo, e se estribará, ou seja, se firmará, se sustentará na segurança do casamento com o trono da besta. Ela acumulará poder e prestígio, riquezas, glória e fama através da exploração política, econômica e da mídia. Representada em Apocalipse 18:17 por pilotos, navegadores, marinheiros e negociantes do mar, que, no tempo de João, eram os responsáveis pela propaganda de produtos, divulgação de notícias e difusão de ideias, costumes e crenças entre os povos. A mulher que viste a grande cidade refere-se à reconstrução da Babilônia, descrita em Apocalipse capítulo 18. Reina sobre os reis da terra. A Babilônia reconstruída não somente será um dos centros comerciais do mundo, mas também o centro religioso. O anticristo terá substituído o Islã e outras religiões por si mesmo, como aquele a ser adorado. Tudo começou na Babilônia e tudo terminará ali.
Agora, a referência mais abaixo aqui da nossa tela, a queda da meretriz é anunciada pelo anjo e a ruína dela narrada com riqueza de detalhes no capítulo 18. O anjo não deixou de informar sobre as consequências da destruição do último império religioso, político e econômico do mundo, para todos os habitantes da terra. Nunca mais se ouvirá em ti sons de instrumentos musicais, ou alegria de viver, como ele coloca aqui. Nunca mais se acharão em ti artífices e artesãos, capacidade de criar, de recomeçar. Nunca mais haverá em ti ruído de moinho, para ele, preparo de alimento para a manutenção da vida. A luz da candeia nunca mais se acenderá em ti, ou reunião da família ao anoitecer. Nem voz de esposo e esposa em ti se ouvirá, ou formação de novos lares. Esse será o lamento dos desesperados, dos que depositarem nas estruturas humanas, na religião da besta e no trono de Satanás a sua esperança e razão de viver. Reconhecerão tarde demais que foram enganados. A visão da grande prostituta fascina. Poder, riqueza, luxo, ócio e vícios exercem atração sobre as pessoas em todos os tempos e lugares. Asaf, no Salmo 73, comprova que a grande tentação é pensar e agir como os ímpios. E aí ele cita aqui 2 Pedro 3, mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E assim finalizamos capítulo 17 de Apocalipse, versículo 18 agora, com os comentários. É muito interessante como as coisas se encaixam, né? Se a gente pegar hoje um mapa e ver aquela região lá do antigo Império Romano, você vai contar mais de 10 reinos. Então, assim, é perfeitamente plausível que haverá uma reconfiguração geopolítica ali naquela região para que venha esses 10 reinos, que hoje, segundo um autor aí que você leu, né, ele não existe ainda. Então, assim, isso casa perfeitamente com aquele conflito gigantesco, né, em que o anticristo vai costurar acordos, né, para tentar sanar, trazer aquela falsa paz, e depois de 3 anos e meio se revelar como o dominador dos reinos. É muito perfeita essa palavra de Deus. Só um comentário que eu gostaria de deixar.